Consegue ver a apresentação, pessoal? Sim, tá, beleza. Boa noite, pessoal que tá entrando. Deu 53 no meu relógio. Tá, eu vou ir começando com vocês então e vou deixando a gurizada ir entrando aí. Já estamos com um certo quórum. Boa noite então, galera. Não sei, acho que eu tô vendo uns nomezinhos novos aí que eu não tinha visto na semana passada, né? Então, pra quem não me conhece, prazer. Uma grande honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. E na última aula a gente começou a falar de artrópodes, né? De surpresa, que eu aceitei de última hora, depois eu fiquei, meu Deus, por que eu fiz isso? E daí hoje a gente vai terminar de falar sobre os nossos artrópodes, né, galera? E vamos começar a falar, se der tudo certo, vamos começar a falar de equinodermata. Se não der tudo certo, aí fudeu. Tá bom, gente? E agora a gente tava vendo aquela tabelinha que a gente tava dando uma olhada na sistemática dos nossos artrópodes, né? E artrópode então é um filo. E a gente vai falar agora sobre, a gente falou sobre o subfilo Chelicerata na última aula, né, sobre os aracnídeos, classe aracnida. E hoje a gente vai falar sobre um subfilo chamado subfilo crustácea, né, que é um subfilo que é mais comum pra gente, assim, né, é um nome que a gente tá mais acostumado, né, crustácea é uma coisa que faz mais parte do nosso dia a dia. Que vão ser ali, sei lá, os camarões, as lagostas, os tatuzinhos de jardim, por exemplo, né, caranguejo, siri. Qual é a diferença de caranguejo e siri? Quem já souber já vai botando no chat, a gente vai dar uma olhada logo mais. E vamos dar uma espiada em umas características gerais que esses bichos têm. Ah, antes disso, algumas coisinhas. Já ia me esquecendo. Tá gravando? Tô gravando, Nicolas. Primeiro, o Nicolas tinha me perguntado algumas coisas. Uma delas, um pesquisador chamado Marcello Malpighi. É o mesmo cara que falou dos túbulos de Malpighi, que falou dos corpúsculos de Malpighi, é o mesmo cara do anel de Malpighi, lá da botânica, tá bom? É o mesmo Malpighi. Era um cara foda. Ele era físico, inclusive, né? Ele trabalhou muito, é considerado o pai da anatomia, da microanatomia, não da anatomia, e da fisiologia comparada. O que mais que me perguntaram? Me perguntaram também sobre o. Ah, isso eu quero mandar pra vocês no chat. Me perguntaram, e eu não lembro quem foi que me perguntou, gurizada, mas vocês me perguntaram sobre o escorpião amarelo, né? Alguém perguntou: ah, escorpião amarelo só tem fêmea? Porque eu sempre salvo o chat de vocês, mas como foram duas aulas na semana passada, eu perdi o primeiro chat e acabei esquecendo de salvar o segundo daí. Então eu perdi quem foi que me perguntou. Se a pessoa tá aí, por favor, se pronuncie. Mas então, gente, os escorpiões eles se reproduzem ali como naquele vídeo que eu mandei pra vocês, tá bom? O macho, ele vai segurar a fêmea com as suas garrinhas, com as suas quelinhas, tá bom? E daí ele vai colocar tipo um saquinho de espermatozoide, galera. Ele vai dar ele vai jogar o espermatozoide dele no chão e ele vai puxar a fêmea pelas garras, então vai puxar a fêmea pelas quelas, pra cima dessa bolsinha de espermatozoides, né? E daí em cima dessa bolsinha ali a fêmea vai ser fecundada, né? Então ele vai puxando ela, eles fazem aquela dancinha lá, né? E daí da fêmea vão sair já os bebezinhos já formados, não vão sair ovos, né? Então eles são vivíparos, eles não são ovovivíparos, né? Eles são vivíparos. Ahn, Porém, aliás, não são ovíparos, né? São vivíparos. Porém, o escorpião amarelo, aliás, duas espécies que nós conhecemos aqui no Brasil por escorpião amarelo, são partenogênicas, né? Eu acho que vocês vão ver ou já viram partenogênese, talvez, mas a partenogênese é aquele processo reprodutivo em que o ovócito, né, o ovo, então, digamos assim, né, a célula germinativa feminina, ela dá origem ela começa o seu processo de replicação, enfim, ela começa o que seria a nossa mórula, gástrula, enfim, vai começar o processo de formar um embriãozinho sem ser fecundada, tá bom? Isso é uma partenogênese. Então vai iniciar a reprodução da célula germinativa feminina sem ter a fecundação. Aí os escorpiões amarelos eles fazem isso porque só existem fêmeas de escorpião amarelo, tá bom? Então perfeito para quem me perguntou na semana passada. Eu lembrava de ter escutado algo nesse nível, mas eu não lembrava exatamente o que. E o Nicolas também tinha me perguntado, né, do aguilhão, né, aquela estrutura que tem lá atrás do escorpião, então, como se fosse uma clonagem. Isso, Nicolas, é como se fosse uma clonagem, só que eu acho que tem alguns mecanismos a mais de para gerar variação genética, sabe, para gerar algumas mutações.
né, para ter uma variabilidade um pouquinho maior. Mas é como se fosse uma clonagem. Ahn, Vamos ver. Assim, e lá na ponta do escorpião, então a gente chama aquela estrutura de aguilhão, ou a gente chama também de. Eu vi depois de ferrão, tá? Às vezes aparece o nome ferrão, mas parece que é mais antigo. Aguilhão acho que é um nome mais moderno. Tá bom? Então, algumas características gerais, galera, que a gente tem para ver do nosso subfilo crustácea. Os tagmas, eles podem estar fundidos, né? Em cabeça e tórax, tá bom? Os tagmas, aliás, desculpa, os tagmas da cabeça e do tórax podem estar fundidos num cefalotórax, né? E a gente vai ter então um cefalotórax e um abdômen. Lembra que lá nos aracnídeos a gente tinha o prossoma e o opistossoma, né? Aqui a gente vai ter o cefalotórax e o abdômen, mas cefalotórax e abdômen podem aparecer como prossoma e opistossoma, respectivamente, para os aracnídeos também, tá bom? Agora, prossoma e opistossoma para crustáceo eu nunca vi. A gente usa cefalotórax para cabeça e tórax fundidos e abdômen pro abdômen. Abdômen pro abdômen, óbvio. Esse esqueleto externo que os artrópodes têm, então esse exoesqueleto, eu falei para vocês, ele é todo feito de quitina, né? E ele tem uma cerinha também ao redor, e isso vai impedir que esses artrópodes eles percam água para o meio, a água não vai evaporar do corpo, como acontece, por exemplo, num molusco, numa minhoca, né? A minhoca ela não tem uma proteçãozinha ali fora do corpo dela, então se ela fica no sol, ela vai secar a água de dentro do corpo dela, vai evaporar, né? Por isso que são animais que precisam viver em locais úmidos, né? Dia de chuva, assim, as minhocas saem tudo para fora, os moluscos saem tudo para fora. Já os artrópodes não, né, galera? Os artrópodes eles têm então essa camada de quitina, esse esqueleto quitinoso que protege eles dessa dessecação. E, além disso, os crustáceos, eles têm o seu esqueleto quitinoso, o seu exoesqueleto quitinoso, reforçado com carbonato de cálcio, né? Então ele é o esqueleto mais forte do que dos demais artrópodes. Apresentam quelas, tá bom? Que são aquelas garras que eles têm lá na frente, né? E daí eu quero lembrar pra vocês. Não, eu botei uma imagem ali pra frente. Olhos compostos. Os olhos não são compostos, não. Acho que isso aqui eu escrevi errado, tá bom? São olhos simples. Dois pares de antenas, então os artrópodes eles têm quatro, os crustáceos eles têm quatro antenas, eles não são como os insetos, por exemplo, que tem duas anteninhas, né? Os crustáceos eles vão ter quatro, são antenas diferenciadas, né? Que vocês podem ver nesse caranguejo ermitão aqui assim, olha, tem uma, duas, três, quatro, né? Não são iguais, têm funções diferentes, mas são quatro antenas sempre. Sexos separados, tá bom? Então são dioicos. E é o que eu queria tirar um momento para falar para vocês. A gente viu lá em aracnídeo que eles têm as quelíceras, né? E daí a gente chama aqui assim de quelícera mesmo na aranha, né? E aqui assim eu tinha falado para vocês em quelípodo. O quelípodo, ele é um tipo de quela. As quelas são essas garras que os artrópodes podem ter, tá bom? E a gente vê isso também nos crustáceos, tá bom? Os crustáceos têm quelas, assim como os aracnídeos escorpiões, tá bom? Só que a gente chama de quelípodo, que assim, é uma quela, é um tipo de quela. Quelípodo é um tipo de quela, né? E aqui assim a quela dos crustáceos. Beleza. O que a gente vai ver de classe? Existe uma classe chamada Malacostraca, tá bom? E uma ordem chamada Decápoda. Lembra que vocês não precisam gravar esses nomes aqui assim, tá bom? Vocês não precisam saber desses nomes, então eu tô trazendo só pra curiosidade. Ordem Isópoda. São as duas mais importantes, tá bom? Que a gente vai ver com mais foco. Aí, Eufasiácea, que vai ser a ordem a qual pertencem o crio, por exemplo, tá? E Estomatópoda. A Estomatópoda é essa ordem aqui, assim, a qual pertence esses... acho que é Tamarutaca, que a gente chama em português. Em inglês seria algo como lagosta... louva-a-Deus. Esse bicho, galera, ele bate com tanta força a garra dele, aquela dele, ele fecha com tanta força, ele tem tanta força no bater com a garrinha dele, assim, que a temperatura ao redor daquela dele, a temperatura da água ao redor daquela dele, quando ele bate ela, quando ele dá o soco, fica na temperatura da superfície do Sol. Vocês têm noção do quão forte o bicho tem que bater para a água chegar à temperatura da superfície do Sol? Pois é, então, essa é a força desse bicho. Então, acho interessante, achei legal trazer para vocês os estomatópodes, de vez em quando aparece, né, o vernáculo para estomatópoda. Estomatópodes são esses bichos aqui assim, Eufasiácea vão ser os crio, mas a gente vai focar em decápoda e
isópoda. E decápoda, galera, decápoda é o mais comum, tá? Esse deca vem de 10 e poda vem de pernas, né? Então eles têm 10 pernas. Aí vocês vão olhar aqui e vão dizer, mas Sor, não tem só 10 pernas, eu tô contando bem mais do que isso. Sim, tá bom? Porque eles têm algumas estruturas aqui na frente, tá? Que vão servir para locomoção, mas vão servir para outras funções, manipulação de alimentos e tudo mais. E aqui atrás é que eles vão ter as 10 perninhas, tá bom? Aqui assim que daí dá um nome do grupo de decápoda. Beleza? Vão ser os camarões, vão ser as lagostas, vão ser os caranguejos, vão ser os siris. Qual é que é a diferença de um caranguejo e de um siri, galera? É que o caranguejo, ele é um animal que vive na terra, tá bom? Então o caranguejo, ele vai ter as patinhas para ele caminhar na terra e ele vai ter o corpo normalmente um pouquinho mais alto aqui assim, tá? O cefalotórax dele vai ser um pouquinho mais elevado assim. Enquanto o siri, galera, o siri ele é um animal que vive na água. Então o siri ele vai ter, coitada da Rafa, o siri ele vai ter as suas pernas lá atrás modificadas, seu último par de pernas locomotores modificadas para natação. Podem ver que ele é achatada como se fosse uma barbatana, uma nadadeira, tá bom? E os ciris, eles também vão ter o seu cefalotórax mais achatadinho assim, exatamente para dar essa hidrodinâmica que eles precisam para se locomover dentro da água, para eles conseguirem nadar, tá bom? Se eles tivessem aquela altura que os caranguejos têm às vezes, né, eles não iam conseguir nadar direito. Beleza? Então os ciris eles são nadadores e os caranguejos eles são mais de caminhar na superfície. Ahn, Queria trazer para vocês esse aqui assim, que é o caranguejo ermitão, que é interessante, galera. Esse bicho, ele tem esse corpo todo modificado. Podem dar uma olhada aqui assim, olha. Então, o abdômen dele é todo modificado, tá? E ele não produz essa concha, porque essa concha é uma concha de molusco. Ele precisa colocar esse corpo dele, essa parte ela é mais molenga, ela não tem um revestimento de carbonato de cálcio tão forte. Então, ele procura uma concha para proteger essa parte do corpo dele. Ó. Vocês podem ver que assim, numa concha de vidro, né, feita por seres humanos. E ele tá usando pra gente ver como é que o corpo dele se enrola lá pra dentro, tá? E a gente tem um parente muito próximo, a gente tem caranguejos ermitões aqui no Brasil, mas a gente tá muito acostumado com o Emerita brasiliensis, né? Que é esse bichinho que vocês estão vendo, que a gente chama de tatuíra, tá? Que é um parente próximo dele. Só pra curiosidade pra vocês. Que mais? Ordem decápoda. Ah, sim. Vocês estão vendo aqui um camarãozinho, tá? E ela está carregando os seus ovinhos nas suas patinhas de locomoção, né? Naquelas 10 patas que eles têm lá atrás. Beleza? E o que eu trago de interessante para vocês também é que essa região do abdômen ela é utilizada para carregar os ovos. E vocês podem ver que assim um caranguejo, no caso aqui um siri carregando seus ovos no abdômen. Tá? Mas quando a gente olha o corpo de um caranguejo, quando a gente olha o corpo de um siri, não parece que é só a cabeça e o tórax fundido, não parece que isso aqui é só o cefalotórax, não parece que ele não tem abdômen, porque quando a gente olha o camarão, a gente tá, beleza, tá aqui assim a cabeça do bicho, né? E lá atrás tá o abdômen do bicho, né? Então a gente consegue diferenciar aqui assim, olha, aqui assim tá o cefalotórax, e aqui assim é um negócio diferente, aqui assim é o abdômen. É ou não é verdade, gurizada? A gente diferencia. No caranguejo parece que é tudo só uma coisa, né? Sim, porque isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, de fato, é somente o cefalotórax dele. O abdômen trouxe bem a separação, que assim, ó, como é bem diferente o corpo. O abdômen dos caranguejos, galera, e dos siris, ele tá virado lá para trás, lá para baixo, olha, na região ventral, então, dele, vocês estão vendo? Esse troço triangular que vocês estão vendo aqui assim, olha, isso aqui é o abdômen dos caranguejos e dos siris, tá? Aí as fêmeas vão ter esse abdômen bem largo para ela conseguir carregar os seus ovos, que é o mesmo lugar onde o camarãozinho carrega os ovos, né? Se vocês forem parar para pensar na analogia do corpo, enquanto os machos eles vão ter mais comprido, assim, porque eles não precisam carregar ovos, tá bom? Inclusive, vocês podem ver, se vocês levantarem ali, o conjunto de patinhas, né? De patinhas não, né? De perninhas, o conjunto de pernas que os caranguejos e os siris vão ter ali dentro do seu abdômen, tá? Então ele fica flexionado para a região ventral do cefalotórax, mas ele tem todas as suas pernas ali embaixo, ele tem todas, enfim, ele é um abdômen normal. Tá? Então, só fazendo a relação, né, do camarãozinho levando os ovos no abdômen e do caranguejo do siri levando os ovos no abdômen. Beleza.
O que é aquilo na foto? Esse negócio laranja, Nicolas? Deixa eu pegar o apontador. Esse troço laranja que tá aqui assim? Parece um guisado. Isso aqui assim são os ovos, tá? Isso aqui assim são os ovos desse siri ou desse caranguejo. Que nem os ovinhos amarelinhos do camarão aqui assim. Isso aqui assim é uma cacetada de ovo do caranguejo. E a ordem isópoda, galera, iso significa igual, né? Vocês têm lá na química, vocês têm os isômeros, vocês vão ter lá na física aquelas transformações isobáricas, isovolumétricas, né? Que ocorrem na termodinâmica. E a gente vai ter o iso aqui assim em isópoda, tá bom? Então, isópoda, a gente vai ter isso exatamente, Bárbara. A gente vai ter na ordem isópoda, então, os bichinhos que vão ter as perninhas todas iguais, beleza? Vão ser principalmente os representantes importantes pra gente, os tatuzinhos de jardim, tá? Mas também tem aquele bicho chamado de Lídia, né? Que vai ser a tal da barata do mar, tá? A gente vê, quando a gente vai lá pra Rio Grande, a gente vê os montes correndo, né? Ou em Torres também a gente encontra nas pedras, mas mais em Rio Grande me marcou porque tinha muito desse bicho, tem muito desse bicho. Ahn, e também tem aquele isópode gigantesco, né, galera, que dá em profundidade, que quando eles pegaram, acho que eu tava, né, no ensino médio, todo mundo falava, meu Deus, acharam uma barata gigante no mar. Tá bom, não é uma barata, é um crustáceo, é um isópode, tá bom? Ele parece com uma barata, mas ele é um isópode. E tem aquele famoso, né, galera, que eu até coloquei o nome porque eu não ia lembrar de cabeça, que é Cimotoa exigua, eu jamais ia me lembrar de cabeça esse nome, que é um isópode que ele parasita línguas de peixes, né? Que maravilha, isso aqui assim ficou bem famoso em notícia uma época que o pessoal tava em restaurante recebendo peixes com o bicho saindo na boca, assim, né? Quando ia pedir o prato. O que os isópodes têm de interessante, galera, que eu quero falar pra vocês? Os moluscos, se a gente voltar lá pra trás, os moluscos eles conquistaram o meio terrestre, mas não completamente, né? Porque essa parte da pele deles é muito suscetível a trocas perder água, né? Tanto é que se a gente joga sal aqui em cima, ele perde toda essa água por osmose e ele morre, né? A mesma coisa a minhoca, galera. A minhoca ela não pode ficar muito tempo fora da terra úmida. Se ela ficar num lugar muito seco, ela vai morrer seca. Tá bom? Já os isópodes, gente, os isópodes eles conquistaram super bem o meio terrestre, tá? Então, é o único grupo de crustáceos que conquistou extremamente bem o meio terrestre, eles vivem longe da água, né? Mas precisam estar em um meio ainda úmido, ainda precisam estar próximo de algum local úmido, tá? Mas por que eu trouxe isso, que é algo interessante para vocês? Acreditem ou não, quando um isópodo se reproduz, ele vai carregar os seus filhotinhos dentro de um aquário. Ele tem um aquáriozinho lá no seu ventre, lá na sua barriga, né? E ele vai carregar os filhotinhos dentro desse aquário, dentro de umas bolsinhas de água que ele tem, então. Beleza? Crustácea apresenta respiração branquial, beleza? Crustácea apresenta respiração branquial, porque os crustáceos são de água. Tá aí os isópodos, Sor, que os isópodos são animais que vivem na terra. Pois então, eles apresentam respiração branquial também. Por isso que eles precisam estar em locais ainda úmidos, tá bom? Eles precisam estar em contato com a umidade. Então conquistaram super bem o meio terrestre, porque eles não vão secar, mas até ali. Porque se não tiver água, eles não conseguem realizar as suas trocas gasosas. Eu trago para vocês também de curiosidade, lembro que esses nomes de filogenia que vocês não precisam saber, eu trago a classe Maxilípoda, e dentro da classe Maxilípoda nós temos a interessantíssima ordem, a infraclasse, na verdade, não é nenhuma ordem, que se chama Cirripédia, tá bom? E Cirripédia, galera, é a ordem a qual pertencem os... meu Deus do céu, tô com um barnacle do inglês na cabeça. Qual é o nome desse bicho, gente? Esse bicho que dá nas baleias. Me fugiu o nome agora completamente. Alguém, por favor, me salve. Nem ideia. Muito bem. Eu me esqueci o nome, depois eu vou trazer pra vocês. Mas enfim, esses crustáceos, eles são são sésseis, então eles não vivem com, não têm vida livre, tá bom? Eles vivem grudados, eles estão sempre presos. E claro, eles têm uma morfologia corporal completamente diferente, né, de todo o resto. Eu vou lembrar do nome, eu vou lembrar. Só lembro de Barnacle agora. Alguém pesquisa Barnacle aí no Google pra mim. E também trago pra vocês, dentro da classe Cirripede ainda, a gente tem esse bicho aqui, tá bom? Que ele vai ser um crustáceo,
Na verdade, o que eu tô mostrando pra vocês não é este caranguejo, galera. O que eu tô mostrando pra vocês é esse fiozinho preto. Esse fio preto, ele é um crustáceo, galera. Esse crustáceo, ele se modifica toda a anatomia do seu corpo num formato quase de um fungo. Então, ele parece um monte de hifa de fungo, tá bom? E ele é um parasito, ele tá parasitando esse caranguejo. Então, galera, esse fio preto que vocês estão vendo se alastrar por todo o corpo dele, que é assim um desenho, tá? Esquemático. Gente, isso aqui, craca, perfeito. Muito obrigado, Natália. As cracas, exatamente. Galera, e esse fiozinho preto que vocês estão vendo é um crustáceo. Olha que loucura a evolução. Nossa aula vai até 8h30 ou 8h20? Me lembrem, por favor. Como falei pra vocês, a respiração é branquial. As brânquias elas vão estar localizadas ali assim. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Rafa. Elas vão estar localizadas ali assim no cefalotórax, está próximo àquelas pernas grandes que eles têm lá na frente. A excreção ocorre por glândulas verdes, também chamadas de glândulas antenais, que são glândulas que vão ficar lá próxima das antenas, tá bom? E elas levam esse nome exatamente porque ficam nas antenas, claro, mas a gente costuma dizer, né, galera, que tem merda na cabeça, que nem um camarão. Nunca falaram isso? Parece um camarão, tem merda na cabeça. Ou quando a gente pega um camarão com o corpo inteiro, assim, a gente vê que tem um troço marrom, assim, que passa todo o corpo dele e sai lá atrás na cabeça, né? Lá atrás na cabeça é ótimo. Lá na frente na cabeça, né? Se a gente compra o corpo inteiro, a gente tem que limpar, inclusive, então tirar fora esse intestino, tá? Conhecia essa, Rafa? Se não conhecia, agora vai começar a falar. Quando quiser xingar um amigo, daí tu fala. Ah, tu parece um camarão mesmo, né? Então, galera, por quê? Porque o camarão não é que ele de fato ele tem merda na cabeça, por quê, galera? Porque ele caga pela cabeça, né? As glândulas antenais elas ficam na cabeça, tá? Então eles vão cagar pela cabeça. Aliás, eles têm merda na cabeça. Muito bem. Eu conheço bastante gente que parece com crustáceo, parece com camarão. E o excreta nitrogenado é o amônio, gente. Amônia, desculpa. A amônia, galera, a amônia é o NH3, tá bom? Só que este NH3, ele não tá legal, né? O NH3, ele não tá legal. Ele tá precisando de fazer mais uma ligação para que ele fique legal. Aí gerar aquele íon, o amônio, né? O NH4+. Porém, ao fazer isso, este íon, né, para a formação desse íon, a amônia, ela vai ter que retirar um hidrogênio de algum outro lugar. E normalmente esse outro lugar é uma parte importante do nosso corpo, tipo o ciclo de Krebs, tá bom? Então, a amônia ela é extremamente tóxica para o nosso organismo, tá? Então, quando um ser vivo ele excreta amônia, normalmente ele é um ser vivo que vive na água. Por quê, galera? Porque se a gente fosse excretar amônia, nós que não vivemos dentro da água, até essa amônia sair do nosso corpo, ela ia começar a reagir com ele, ia começar a reagir com o nosso corpo e retirar hidrogênio de outras partes que precisam desse hidrogênio. Agora, animais que vivem dentro da água, galera, tá tudo diluído na água, então essa amônia ela não vai acabar roubando o hidrogênio do corpo do animal, da fisiologia do animal, porque vai ser dissolvido direto na água, né? E essa dissolução na água faz com que a amônia se estabilize, né? Formando o íon amônio, sem que ela precise roubar nosso hidrogênio, beleza? Então, normalmente os animais que vivem na água, eles vão excretar amônia. Maravilha! E, galera, os crustáceos e alguns aracnídeos, e já que estamos aqui, já que estamos falando sobre isso, a gente guarda amônia em vez de excretar, então a gente excreta ácido úrico, Nicolas. O nosso principal excreta nitrogenado é ácido úrico, né? Os animais que excretam amônia são amoniotélicos, animais que excretam ácido úrico. Tem, por isso que eu digo principal, né? Existem três tipos, né? O ácido úrico, a amônia e a ureia, né? E acho que o nosso principal, na verdade, é até a ureia. Agora eu não lembro, vocês vão ver acordada com o Chris. E daí tem os amoniotélicos, que excretam amônia, o principal. Os uricotélicos, que vai ser ácido úrico. E os urotélicos, que vai ser ureia. Tá? Então a gente tem concentrações dos três, mas normalmente a mais concentrada é a que vai dar o nome para nosso tipo de excreção. Tá? Mas a gente excreta, só que é pouco e daí ela vai se diluindo, beleza? Diga. Diga, Rafa, vai falando, enquanto eu vou falando aqui também. Então, os moluscos, os crustáceos e os aracnídeos, galera, eles apresentam a hemocianina, ao contrário de nós que apresentamos a
hemoglobina, né? A hemoglobina então leva esse nome porque ela é globosa e porque ela tem o grupo M, enquanto esses animais eles vão ter a hemocianina, tá bom? Que vai apresentar o grupo M, só que ela leva essa cianina porque ela tem uma cor azul, uma cor de ciano, né? E daí eu trago para vocês que assim uma imagem, por exemplo, dos límulos, né, do caranguejo pata ferradura de cavalo que a gente estava falando, com o seu sangue sendo removido e podem perceber como ele é azul, né, porque ele é uma hemocianina. Eu vou ler o que ela mandou ali. O mito que fazia xixi em queimadura de água viva diminui a dor. Tava me lembrando do Friends agora, assim, né, que é a Mônica que leva. Ahn, pois é, eu já vi sobre isso, eu já pesquisei sobre isso. Mas eu sei que não é mito, mas também não é o mais eficiente, sabe? Assim como é a ureia, poderia ser qualquer outro. O melhor é a gente botar água mesmo, se eu não me engano, tá bom? Água pura mesmo, pra lavar ali a região. Mas eu posso ficar te devendo, Rafa, eu ir atrás e pesquisar direitinho. Acho que é bem lá quando eles vão pra Inglaterra, não é? Alguma coisa assim, não lembro. É, pois é, eu vou dar uma pesquisada direitinho pra te responder. E aí, galera, a gente vai agora pro meu Deus. A gente não vai conseguir falar de Equinodermos hoje, já desisti. A gente vai falar do subfilo Hexapoda, Ex que significa 6, né? Hexa que significa 6, né? Então que tem 6 patas. E eu trago para vocês a classe Entognata, tá bom? A classe Entognata vai ter a ordem Collembola, que são esses bichinhos aqui assim, tá bom? Eles não são insetos, eles são parentes próximos dos insetos. A gente vê esse bichinho quando a gente sai correndo no meio da grama e daí pula umas coisinhas brancas na grama assim, sabe? Aquilo ali assim são colêmbolos, são colêmbola pulando, são esses animais então que são próximos dos insetos, né? De vez em quando eles pulam em potinho de água de cachorro, né, Nicolas? E agora a gente vai sim para a classe Insecta, tá bom? Que é a classe então próxima dos colêmbolos, tá bom? Então, algumas características gerais, galera. Os insetos eles apresentam três tagmas muito bem evidentes: uma cabeça, um tórax e um abdômen. É o grupo de animais. Qual é a última ordem que a gente viu ali? A última ordem. Colêmbola, é isso? Mas, Nicole, vocês não precisam saber esses nomes aqui assim, tá bom? Eu trago pra vocês a troco de curiosidade. Antes a gente tava vendo. ahn, Era Cirripédia, não era? Infraclasse Cirripédia? É essa que tu tá falando? Tá, beleza. Tá, aqui assim, continuando. Os insetos. São o grupo animal mais biodiverso, né, galera? Então é o grupo de animais que vai ter a maior variedade de seres vivos, mais diferentes, né? E em maior quantidade de espécies, né? Então os insetos é o grupo que tem maior quantidade de espécies no mundo. Apresentam a evolução do voo, né? Então são os únicos invertebrados que adquiriram o voo. Óleos compostos, agora sim, eles têm os óleos compostos, tá bom? Por vários omatídeos que vão formar os seus olhinhos, tá? São várias bolinhas na verdade não, eles são hexagonaizinhos assim, né? E vão formar a visão desses animais. Um par de antenas, então, diferente dos crustáceos que tinham. Os crustáceos, por sinal, a gente fala das patas, das pernas, né, galera? Que a aracnídeo vai ter 8, que os insetos vão ter 6 e os crustáceos varia. Depende de qual grupo de crustáceo nós estamos falando, vai ter uma quantidade diferente de pernas, tá? Já os insetos não, os insetos são hexápoda porque eles têm 6 pernas, tá bom? Dois pares de asas, então os insetos normalmente têm duas, normalmente não, eles sempre vão ter duas asas, tá bom? Que tem de diferente? Alguns insetos vão ter as asas de fora, as asas mais externas, modificadas, tá? Para elas receberem também uma camada de quitina e ficarem enrijecidas, que são chamadas de élitros. Vão ser as asas daqueles besouros, sabe, galera? Que tem um negócio duro aqui atrás. E daí quando eles abrem aquilo, eles botam para fora as asas de voo, tá? Então as asas de fora são os élitros, são asas duras, e as asas de dentro são as asas de voo. A respiração ocorre por um sistema de traqueias, tá? Que vão ser esses tubinhos revestidos de quitina que se abrem para o meio externo e vão cada vez se ramificando mais para chegar nas células e fazer a troca com essas células, então. A excreção vai ocorrer por tubos de Malpighi ou túbulos de Malpighi, que a gente já viu lá nos aracnídeos, né, galera? Então, esses túbulos, quando eles chegam aqui assim no intestino, tá? Os insetos, eles vão
excretar ácido úrico, porque os insetos eles vivem na terra, eles não vivem na água. Tem insetos, claro, tem insetos de água, mas no geral eles conquistaram muito bem a terra. Então, uma estratégia de quem conquista o meio terrestre, galera, é não perder a água na sua excreção, tá bom? Então, esses animais, eles costumam secar suas fezes e secretar algo que não vá precisar ser diluído em água como amônia, né? Porque se eles tivessem que diluir na água o seu excreta nitrogenado para conseguir botar ele para fora, eles iam perder muita água, né? Isso não é interessante. E daí o que eles fazem? Eles excretam o ácido úrico, que ele é menos solúvel em água. Na verdade, ele é insolúvel o ácido úrico, se eu não me engano, né? Acho que por isso que o nosso que é a ureia, porque a ureia ela é meio solúvel. Então excretam o ácido úrico e isso aqui assim é feito nesses túbulos de Malpighi que assim então que vão botar esses excretas, vão recolher esse rejeito das lacunas da circulação lacunar, né, e vão colocar esses rejeitos para dentro do intestino, beleza? Para ser excretado junto com as fezes, sem necessidade de água, tá? Porque o ácido úrico não dissolve, né? Ah, tá ali embaixo. O desenvolvimento, galera, dos insetos, ele pode ocorrer de uma forma bem direta, tá bom? Então vai ter o filhotinho que vai ser igual ao jovem, que vai ser igual ao adulto. Esse é o desenvolvimento que acontece, por exemplo, nas traças, tá bom? As traças são um grupo muito antigo de insetos chamado Tissanura, Tissanuridae, tá bom? E as traças, galera, são insetos que são tão antigos que existem lá desde já junto com os dinossauros, sem se modificar. São insetos tão primitivos, galera, que são de um grupo que ainda não havia desenvolvido asas, não havia ainda evoluído voo. Então as traças são insetos que não têm asas, tá bom? Além disso, ela tem mais do que 6 patas, tem essas 3 pares principais, mas eles têm várias outras patinhas aqui embaixo, tá? Que a gente não está vendo. Quando o desenvolvimento é direto, então o filhotinho é igual ao adulto, a gente chama esses animais de ametábulos. Esse A, então, indicando uma negação, e os metábolos, metabolismo, o metabolismo aqui no caso não é metabolismo, aqui é metabolia, né, galera, que vai significar mudança. Então, ametábolos quer dizer que não há mudança. Outra forma de desenvolvimento, galera, é o filhotinho nascer muito parecido com o adulto, mas ainda um pouco diferente, né? Podem ver esse gafanhoto, ele não tem as asas bem desenvolvidas, ele tem o seu abdômen um pouquinho mais curtinho, né? E conforme esse gafanhoto ele vai crescendo, ele vai ficando mais maior. Vai ficando mais maior, vai ficando mais parecido com o adulto, né? A gente vai chamar ele de ninfa quando ele é jovem, então, e quando ele é adulto, podem ver como ele é diferente, ó, ele tem as asas grandes, ele tem o abdômen maior, tá bom? E a gente vai chamar este grupo de hemimetábulos. Hemi quer dizer meio, metade, né? Então, hemimetábulos quer dizer que eles são meio metábulos, eles fazem uma certa transformação, né? Não é total ainda. A transformação total vai ocorrer nos aqueles animais que nascem como uma larva, vão entrar para dentro de uma pupa, vão entrar para dentro de um casulo e dentro desse casulo vão se transformar no adulto, tá? E em todos os grupos a gente chama o adulto às vezes de é um nome bem estranho, um negócio sei lá o que mago. Mas um negócio muito esquisito assim, né? E a gente vai chamar que assim, daí a gente não vai usar o termo ninfa, a gente vai usar o termo larva, então a larva e a pupa e o adulto, tá bom? E esses animais que sofrem uma transformação completa são chamados de holometábulos. Esse holo vem de inteiro. Nicolas, você tinha perguntado da amônia, eu fiquei martelando isso na nossa cabeça. Eu acho que o nosso principal excreto nitrogenado, nós seres humanos, é de fato a amônia, só que a gente dissolve ela em água, por isso que ela não é tóxica para nós. Por isso a gente não armazena ela, né? Mas a gente dissolve ela em água, né? Porque a gente tem bastante disponibilidade de água e daí a gente consegue excretá-la com facilidade. Aí eu fiquei martelando isso. Mas eu preciso realmente tanta coisa que eu preciso dar uma revisada nisso para te confirmar com certeza. Mas eu fiquei martelando, eu tenho quase certeza de que é isso aí, tá? Então não levem minha palavra em fé nessa parte aí. Esperem o Chris falar para vocês a realidade. Ou eu pesquiso também e mando para vocês depois. Uma coisinha sobre o aparelho bucal, tá, galera, dos insetos. Ele pode ser de vários tipos, tá bom? Vai ter o aparelho, é um negócio bem erótico, né? O nome de aparelho bucal de inseto, vamos combinar. Né? Pode ser um aparelho lambedor, então que vai ser como das abelhas, que parece uma linguinha que elas botam para fora para lamber, né, o alimento. Pode ser sugador, como é o caso das borboletas, né, galera? As borboletas elas vão ter uma espirotromba, né? Vai ficando cada vez mais erótico o negócio da alimentação dos insetos. Vai ter uma espirotromba, tá bom? Para chegar até o néctar. O das moscas vai ser sugador.
para sugar o alimento. O dos mosquitos, ele vai ser picador, tá bom? Porque ele vai fazer uma picadura em nós, né? E o gafanhoto vai ser um aparelho bucal mastigador, tá bom? Os animais que têm aparelho mastigador, eles então têm as mandíbulas e as maxilas assim para fazer uma mastigação, beleza? Vamos dar uma olhada rapidinho, porque nós temos 1 minuto e meio mais ou menos no grupo Miriápoda, tá bom? Miríade significa em número de 10 mil no português. Eu aprendi isso lendo um livro, porque o cara falava miríade. Eu falei, olha, vamos olhar no dicionário. Miríade significa em número de 10 mil, que interessante. E então esse subfilo Miriápode ele vai ter duas classes, beleza? A classe Quilópoda, esse quilo vem do mesmo quilo de quilogramas e quilômetros, quilo significa 1000, né? Então 1000 pés. E Diplópoda, beleza? Vão ser as lacraias, as centopeias e os piolhos de cobra. Alguma coisinha. O corpo é dividido em 2 tagmas, mas isso aqui assim é só nas lacraias, tá? Então é só nos quilópodas. E nos diplópodas vai ser dividido em 3 tagmas, tá? Nas lacraias vai ser cabeça e um tronco multissegmentado. E nos diplópodes vai ser cabeça, tronco e o abdômen lá no final, tá bom? Um par de antenas que são articuladas e elas são segmentadas também, né? Então as antenas têm vários segmentozinhos. Olhos simples, o desenvolvimento é direto, então não vai ter metabolia como acontece nos insetos, tá? Do filo quilópoda, do subfilo quilópoda, galera, são as lacraias, que são carnívoros e eles têm esses dentes aqui assim, tá? Que vão ser responsáveis, são dentes inoculadores, são garras inoculadoras de veneno, tá? Então, o primeiro conjunto de perninhas, de pernas deles, que fica na cabeça, são inoculadores de veneno que eles usam para caçar suas presas e atacá-las, tá bom? Eles vão ter um par de pata por segmento, um par de perna, desculpa, eu tô falando pata, é perna, um par de perna por segmento. Temos 10 segundos, mas eu vou acabar. E aqui assim é diplópoda, eu deixei escrito errado, meu Deus do céu, que horror. Diplópoda, galera. E diplópoda que vai ser os piolhos de cobra ou embuá, que são esse bichinho que vocês estão vendo aqui assim. E eles vão ter 2 pares de perna por segmento, por isso que é diplópoda, de 2. Tá? Eles não produzem veneno como forma de defesa, então eles enrolam o seu corpo e liberam substâncias que podem ser irritantes para a pele, tá bom? Aí a gente já começa a equinodermos, mas como eu já adiantei vocês lá no chat, eu não ia ter tempo de terminar a aula de hoje, porque eu já me conheço muito bem. Beleza, galera? Então, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou dar uma pensada no que eu vou fazer pra gente falar de equinodermos. A gente vai pegar um outro período, não se esquentem quanto a isso. Não levem fé no que eu falei da nossa excreta de nós seres humanos, porque depois eu fiquei pensando que eu acho que eu falei bobagem pra vocês. E vocês têm intervalo agora, eu já tô tomando intervalo de vocês, inclusive, um pouquinho. Mas eu vou ficar por aqui, quem quiser ficar por aí trocando um papo.